Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este direto, a esta sessão online. Hoje um direto conjunto com a Associação Cultural Espírita de Caldas da Rainha. Por isso, a todos aqueles que nos assistem em direto, a todos aqueles que eventualmente mais tarde possam assistir a esta tertúlia sobre Espiritismo, sejam muito bem-vindos. E vamos começar por apresentar as nossas convidadas de hoje. Paula Carvalho. Muito boa tarde a todos. E a Nélia. Ai, Nélia, tive uma branca. Qual é o teu sobrenome? Henriques. A Nélia Henriques são ambas dirigentes da Associação Cultural Espírita de Caldas da Rainha. Muito obrigada por estarem aqui connosco hoje. É muito bom ter-vos aqui. E temos a Ana Mendes, que faz parte da Associação de Cultura Espírita de Alcobaça. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E mais uma vez, obrigada por estar aqui. A gratidão é nossa pela oportunidade, e não só pela oportunidade de trabalho, como pela oportunidade desta partilha em conjunto com todos nós. Não sei se querem dizer alguma coisa. Eu te quero agradecer a oportunidade de estar aqui convosco. Já nos conhecemos há bastante tempo, já confraternizámos muito e é sempre bom esta partilha, embora todos vocês sabem que eu não gosto muito de estar nestas coisas das internets, mas estar entre amigos é sempre muito bom e é isso que eu sinto. É estar entre amigos a falar de algo que nos diz muito a todos nós e partilhar com todos. Obrigada por esta oportunidade. Nós aqui agradecemos. E iríamos então iniciar com uma breve prece. E aí vamos dar a palavra à nossa Nélia, certo? Nélia? Eu desde já ter este convite e boa tarde a todos. Boa tarde a todos e agradecer pelo convite que nos foi dado e é com imenso gosto que estamos aqui nesta partilha e nesta compartilha de ideias e na divulgação da doutrina espírita. Então vamos dar início com uma prece para o nosso trabalho e esta partilha ser mais suave e mais serena dentro dos nossos corações. Então peço que serenemos o nosso coração, que elevemos o nome de Deus, que respiremos bem fundo e que sintamos a presença do abraço do amado Mestre Jesus nos envolvendo aqui, neste convívio fraterno, aí, a todos vós em vossas casas, se sintam abraçados por este abraço de amor e de luz, vos levando o conforto, o amparo, a força para a vossa vida. Peço assim aos Espíritos de Luz que nos doam nas melhores palavras, nas melhores ideias, para que possamos fazer a passagem da mensagem com maior doçura e leveza e clareza a todos. Que assim seja. Estava a dizer obrigada, Nélia, estava feita por estas palavras de conforto também para todos nós. Então vamos lá falar, se afinal o tema de hoje é ser espírita, não é? E temos aqui já 3 questões. Eu vou endereçar a todas, para todos nós falarmos um pouquinho sobre isto, que são, no fundo, o que é para cada uma de nós ser espírita, como é que cada uma de nós conheceu o espiritismo e, nessa sequência, o que é que alterou na nossa vida pelo facto de estarmos nesta doutrina, não é? Com esta aprendizagem. Queres começar, Paulinho? Posso começar? Então, ser espírita é muito fácil, porque ser espírita é ser cristã e o cristianismo é uma coisa muito simples. Às vezes o homem é que complica, não é? Nós somos seguidores dos ensinamentos de Jesus e é a nossa função divulgar, mas sobretudo aplicar em nós mesmos, não é? Porque diz no Evangelho segundo o Espiritismo
que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Então, é isso que nós temos que fazer, antes de mais. É mudar, fazer o nosso autoconhecimento e, segundo os ensinamentos de Jesus, alterar as más inclinações que cada um de nós tem e mostrar, através do exemplo, aquilo que Jesus pregou. E com amor, porque o amor abraça tudo e envolve tudo da melhor forma, com a caridade, que é importante nesta situação, porque se nós não amarmos, temos que amar a nós e temos que amar o próximo. Isso é a doutrina espírita, é assim, é seguir tudo isso. Isto é a primeira pergunta, acho que havia mais, eu perco-me um bocado. Não, como é que conheceste o espiritismo? Eu conheci o espiritismo por... não estava muito bem. A minha família estava a atravessar uns problemas e houve uma vez o meu filho era pequenito e disse-me assim: mãe, eu faço só asneiras, mas eu não tenho culpa. E eu fiquei assim, coisa estranha, não é? E procurei auxílio. E fui parar ao centro. E desde aí nunca mais de lá saí. Fui ficando devagarinho a assistir, tive que me ausentar durante 3 anos porque saí aqui da zona, fui para Lisboa e quando voltei outra vez para o centro e lá estou até hoje. Portanto, o meu filho tem 23 anos, portanto já há 21 anos mais ou menos. E, que é que mudou? E ainda me considero uma aprendiz de espírito. O que é que mudou na tua vida? Principalmente a minha forma de reagir em relação às situações e aos outros. E a mim própria. Porque é importante, quando nós conhecemos o espiritismo, a sede é muita. É algo que nos diz muito e a sede é muita de devorar livros, de aprender, de ver palestras, de tudo isso. Depois começa a acalmar um bocadinho e nós temos que fazer a nossa introspeção e ver afinal o que é que está mal em nós, não é? E é isso que tem mudado em mim. E quando muda em mim, também muda ao meu redor, não é? Da forma como eu falo para as pessoas, como reajo com as pessoas e como as pessoas reagem comigo também. Porque também é importante às vezes saber calar, não é? Isso é uma das coisas que, se nós reagirmos de impulso àquilo que o outro nos está a dizer e que nos está a ferir, vamos criar uma situação que não é nada boa, não é? Se nós soubermos calar, a coisa passa e depois, com mais calma, vamos falando. A envolvência na minha família, em tudo. Eu acho que melhorou em tudo. No ambiente profissional, eu consigo lidar com situações de colegas, por exemplo, que são mais difíceis. Eu consigo ter mais calma e tudo funciona melhor. Tudo funciona melhor. Nélia, queres-nos falar um pouquinho de ti? O que é para ti ser espírita? Eu estou a ouvi-las às vezes com um bocadinho de corte. Nós também estamos a ouvir aqui alguma falha. Então a pergunta é para mim, Leonor, que houve uma parte que eu não ouvi. Certo. Sim. O que é ser espírita? Acima de tudo, é superar nós mesmos. Conhecermos, autoconhecimento. É estudo e, acima de tudo, prática. O espiritismo pede-nos essencialmente prática. Claro que em conjunto com o estudo, porque se nós não tivermos o estudo, se não tivermos base, também perdemos-nos pelo caminho, não é? Mas essencialmente a prática desta doutrina, que nos traz tanto consolo, que nos traz tanto esclarecimento quando é adquirido, não é? E colocado na prática. Reconhecermos as nossas falhas e transformá-las no sentido maior e melhor para a nossa essência.
ou começarmos a fazer despertar e sobressair a nossa luz, não é? A vossa luz, não é? E essa é a intenção, é sermos melhores e maiores como espíritos que realmente somos nesta veste de carne que é temporária. O nosso espírito é imortal e é nesse que temos mesmo que investir numa conduta maior e melhor em nível moral. Isto para mim é ser espírita, é o amar o próximo como a si mesmo, não é? É difícil, claro que é, mas vamos tentando aos pouquinhos, vamos tentando fazer esse caminho, não é? E como é que conheceste o Espiritismo? Olha, eu conheci o Espiritismo, eu acho que já desde pequenina, e já comentei isto com algumas pessoas, acho que está um bocadinho enraizado em mim. Eu venho da educação da Igreja Católica, não é? Os meus pais eram católicos, mas a Igreja nunca me trouxe, o catolicismo nunca me trouxe as respostas que eu buscava. Era uma fé muito limitada, pronto, e não correspondia àquilo que eu buscava. E depois, com algumas passagens da vida, as tais dores da vida, nós buscamos sempre outras respostas, não é? E com o conhecimento de um familiar meu também, tomei conhecimento da doutrina espírita e ela veio-me preencher nesse sentido. A partir daí, se calhar não cheguei à doutrina espírita com aquela, propriamente com a dor. Não. Acho que cheguei por gostar de tomar esse conhecimento. Uhum. O que é que mudou em ti? Sinceramente foi aí, para me sentir mais enriquecida. O que é que mudou em mim? Mudou-me o facto de eu aceitar melhor as circunstâncias da vida, mudou o eu conhecer-me, mudou talvez também aceitar com maior silêncio a opinião do outro. Não é que isso já fosse uma dificuldade em mim, mas o silêncio de fazer silêncio nos meus pensamentos. Sim. Porque nós por vezes silenciamos, mas pensamentos de trabalhar demasiado. E não falamos, mas depois estamos a julgar lá dentro. E não é esse o sentido do silêncio. É silenciar em tudo, não é? É a transformação. O que ele mudou em mim foi mesmo a minha própria transformação. E isso depois vai-se vendo através dos nossos exemplos de vida, não é? Com o outro, com a família, com os amigos, com tudo em si. Obrigada, Ana. Restas tu. O que é ser espírita para ti? Como é que conheceste o espiritismo e o que é que mudou com este conhecimento? Não te estamos a ouvir. Eu comecei a ter consciência de que era espírita através do estudo e pela lógica que o espiritismo trouxe dos seus ensinamentos. Porque é através do conhecimento que nós vamos adquirindo e vamos nos identificando com todos os seus ensinamentos que a pessoa eu fui introduzindo em mim esta mais-valia e esta busca que eu procurava há muito, mas que, no entanto, eu hoje digo que sou espírita, mas pela compreensão do que é o espiritismo. Uhum. E acho que a partir daí, quando nós compreendermos o que é realmente a doutrina espírita e toda a sua essência e o porquê, porque a doutrina espírita não é melhor que outra crença. Para nós é a lógica pelos ensinamentos que nos dá, não é? E isso faz de nós espíritas, mas temos que compreender que há outras crenças, outras filosofias de vida que farão sentido para outros. E aí é uma mais-valia para nós este conhecimento que a doutrina espírita nos traz em nos revermos nos seus ensinamentos, daí dizermos que somos espíritas. Mas podíamos ser
qualquer outra situação. Acho que o rótulo em si, o facto de ser espírita, não é muito importante. O que será mais importante é a sua prática, é os seus ensinamentos, é compreendermos por que estamos, para onde vamos, e isso o espiritismo foi o que me deu, foi respostas. Daí vai eu considerar-me espírita, mas sem dúvida que é depois do grande conhecimento do estudo, porque nós só podemos dizer que somos, entre aspas, ou que somos adeptos de algum conhecimento depois de o ter. E isso foi uma mais-valia. O estudo que nós fizemos, depois até mesmo do curso básico, acho que nós empreendemos muito mais o que é a doutrina espírita para podermos dizer se somos ou não, ou que queremos ser, ou se nos identificamos com a doutrina. E isso para mim faz sentido, daí vai, eu sem problema algum, em qualquer lado onde esteja, se me for dada a oportunidade, não é dizer sou espírita para pôr a campainha, não, mas sem qualquer problema algum, eu identifico-me como espírita, porque na verdade acho que pelos os seus ensinamentos faz todo o sentido para mim. Como é que conheceste o espiritismo? Como é que conheceste o espiritismo? Olha, eu conheci o espiritismo muito antes de frequentar qualquer centro espírita. E eu vou dizer o maior disparate, se calhar, para quem esteja a ouvir, mas é curioso. Eu li o livro dos espíritos muito antes de saber qualquer coisa do espiritismo, mas só pelo facto, está lá a palavra espíritos, para mim já era pronúncio de um bom livro. E então eu li inicialmente o livro de espíritos, entre outros, e só mais tarde é que frequentei um centro espírita, porque para mim fazia sentido, depois de ler alguma literatura espírita, fazia sentido ir à procura de um centro espírita. Curiosamente, onde é que eu fui bater? À casa do Lucas, à casa do Lucas, entre aspas, né? Mas ao centro espírita das Caldas da Rainha, que fui muito bem acolhida, depois passei 6 meses lá como frequentadora, e foi aí que eu comecei a desabrochar realmente tudo o que era a mecânica de um centro espírita e a compreender. E fui tão insistente que o primeiro dia que lá cheguei eu quis logo os cursos todos. E então fiquei muito aborrecida porque o Lucas disse que não havia cursos em papel, porque eu tinha que me inscrever e já tinha passado o prazo, e fui para lá em junho e tinha que me inscrever. E não há livros, não há papéis, não há nada que eu possa ir. E depois o Lucas disse, vai à internet e se quiser faz o curso online e o CBE e faz por online. Olha, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu em 4 ou 5 meses fizemos, eu e o Adriano, fizemos o curso online e para nós foi uma alegria e foi assim que eu entrei desta forma no espiritismo. Não foi propriamente nem pela dor, nem pela curiosidade, mas sim porque me fez tanto sentido aquilo que eu anteriormente já tinha lido e que ainda hoje continua a fazer sentido. Hoje ainda muito mais do que na altura. O que é que alterou na tua vida? Olha, alterou significativamente. Porque se eu até há pouco tempo, embora tivesse já lido alguns livros espiritualistas e até alguns espíritas, este facto dos ensinos serem tão racionais e lógicos e me darem a conhecer principalmente o que era Deus, que era algo que anteriormente me passava um bocadito ao lado e até um bocado incrédula, faz com que nós possamos compreender a essência, dentro da nossa limitação, como é lógico, mas a essência do que é Deus e o quanto as suas leis são justas. E depois compreender a partir daí todas as leis que nos envolvem, que nos regem e que nós, até anteriormente, eu não tinha essa consciência. E a partir daqui nós já podemos compreender que aquilo que me afeta também o outro, independentemente do outro ser ou não espírita. Mas estamos todos inseridos no mesmo meio. E isso faz toda a diferença em nós compreendermos, como a Nélia e a Paula disse, em nós podermos compreender quando o outro não está bem, porque é que o outro, em determinado momento, reage de uma forma
tão intempestivo, quando eu até nem tinha essa intenção, e isto tudo faz com que nós não só estejamos mais atentos, como nós podemos compreender melhor quem nós somos. E penso que tudo isso altera logo de imediato toda a nossa vivência com o outro, connosco, como é lógico. Por isso, estes ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe, e é curioso, não são impostos. Somos nós que, à medida que vamos estudando, os vamos apreendendo de tal forma e faz-nos tanto sentido que nós só podemos dizer, mas isto é tão natural, é tão lógico que não vejo por qual será o problema das pessoas por vezes serem um bocadito tão à parte desta doutrina. Por isso, o que mudou em mim foi essencialmente as leis divinas, que para mim eram, como disse, eram totalmente desconhecidas, a compreender porque estamos, porque nascemos, porque existimos em determinada família, porque no meio em que estamos inseridos, e eu penso que faz toda a diferença para qualquer pessoa quando em determinada fase da sua vida se pergunta por que está aqui. E estas respostas que a doutrina espírita nos dá pela lógica, e somos nós que as vamos apreendendo, como já disse, faz toda a diferença em nós. E é curioso, na nossa família, no nosso seio familiar, só eu e o Adriano é que professamos, professamos mesmo, a doutrina espírita, e a mim não me faz diferença nenhuma que outros não a aceitem da mesma forma que eu a aceito. Porque compreendemos, o espiritismo dar-nos essas ferramentas de compreender que se calhar o outro ainda não chegou o tempo. Então, ou não é a parte, ou não se afiniza, não é? Ou não se afiniza, não tem que ser, não temos que ser todos. E ainda bem que há esta diferença. E isso e a doutrina espírita alerta-nos para essa compreensão de que o outro tem o seu tempo, independentemente que para nós faça sentido ou não, para o outro poderá ainda não fazer sentido. Sabendo nós que o espiritismo não é por ser o espiritismo, é o nome, mas são as leis, como há pouco eu falei, que estão em nós todos. É só uma questão de que as pessoas possam começar a compreender o que é que há para lá de nós. E isso a doutrina espírita explica-nos muito bem e muito lógica. Então vamos só aqui fazer E para ti? Um apanhado, sim, era o que eu ia para dizer. A única resposta que vai diferir um pouquinho da vossa é como é que eu conheci o espiritismo, não é? Porque evidentemente não terá sido da mesma forma e sim, eu conheci na sequência de uma situação pessoal difícil e de um problema de saúde grave e por isso fui motivada, no fundo, pela dor, mas sem dúvida que eu fiquei por amor, não é? Pelo entendimento, pela aceitação, pela serenidade que fui conquistando e ainda aqui estou, como se vê, afinizando-me com aquilo que a doutrina espírita nos traz, não é? E certa de que mais ainda nos irá trazer ao longo do tempo e do nosso processo de aprendizagem, obviamente, todos nós. Então, fazendo aqui uma breve resenha daquilo que todas dissemos, que eu não disse, mas que vou repetir, por isso não faria sentido, ser espírita não é um rótulo, não é? É, sem dúvida nenhuma, fazer a transformação em nós, como dizia a Paula, não é? Tornar-nos melhor do que aquilo que somos, esforçar-nos para domar as nossas tendências, não é? Aquilo que ainda temos de melhorar em nós. Também uma responsabilidade acrescida, não é? Que este ensinamento nos traz, de efetivamente fazermos esse esforço e esse empenho para nos corrigirmos, sem deixar de valorizarmos também as nossas conquistas, não é? E auxiliando neste nosso percurso, como todas partilhamos, fazendo cada um a nossa pequena parte, não é? Percebendo que modifica não só o nosso modo de ser e de estar na vida, pela nossa conduta, também auxilia aqueles que estão junto de nós, não é? E, sem dúvida, o que alterou na nossa vida pelo facto de ser espírita, acabamos todas por ir ao mesmo, não é? Muda muito o entendimento que temos de nós próprios e do outro, não é? E a noção de que estamos todos imersos neste todo, não é? Nesta envolvência da obra da criação.
E depois também a certeza da continuidade da vida, da reencarnação, das leis que nos regem, traz-nos essa tal confiança e aceitação ímpares, e com isso, sem dúvida nenhuma, tornamos-nos pessoas mais felizes, mais tolerantes, mais inteligentes. Então, eu só diria que não mudou nada em concreto na minha vida, não é? Continuei a ser a mesma pessoa, com a mesma vivência, mas mudou a minha percepção da vida e de tudo o que me rodeia. E, no fundo, isto foi aquilo que vocês também disseram, não é? Sem dúvida, tornando-me mais inteligente comigo mesma e com o outro. Mas é importante deixarmos aqui claro que isto é nem sempre nem nunca, porque todos nós, não importa se somos espíritas, religiões, católicos, ateus, qualquer que seja a religião ou não, nem sempre nem nunca, como eu costumo dizer, porque nós efetivamente somos imperfeitos e o espírita não é melhor que ninguém. Como eu disse, só que o conhecimento impele-nos, sem dúvida nenhuma, a sermos melhores, como já todas referimos aqui hoje. Por isso eu ia então para a segunda pergunta que nós temos, e que, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na conclusão 7, ele diz-nos que existem 3 graus de adeptos. Aqueles que creem nas manifestações, aqueles que compreendem as suas consequências morais e os que praticam ou se esforçam para pôr em prática a moral do Evangelho, não é? Mas, na essência, pode-se distinguir que algum deles, ou qualquer deles, é espírita? Ana, queres falar? Estás sem som. Obrigada. Eu penso que, inicialmente, quase todos nós passamos pelas 2 primeiras fases, porque é a curiosidade da manifestação para aqueles que eventualmente nunca puderam ter a oportunidade de ver, ou de sentir, ou de estar, mas mesmo assim eu penso que essa primeira fase, daqueles que creem mais nas manifestações, e que, por vezes, os ensinos será sempre para os outros e não para o próprio, faz parte. Eu penso que faz parte estas três passagens de nós pela doutrina espírita. Eu acho que faz parte um pouquinho de cada um de nós. Não estou a dizer que seja na totalidade e que seja desta forma gradual e assim tão firme, mas penso que sim, que há uma determinada fase em que nós até gostaríamos muito de ver, se não vemos, gostaríamos muito de sentir, de falar, até de saber dos nossos entes queridos de uma forma mais prática e até mais visível. Eu penso que isso será natural a cada um de nós e não podemos de forma alguma, entre aspas, condenar ou julgar aqueles que inicialmente ainda se encontram nessa fase. Depois a outra fase, que era aqueles que compreendem as suas consequências morais. Pois, aqueles que compreendem, e aqui eu acho que nós compreendemos, porque felizmente temos um raciocínio, compreendemos perfeitamente as consequências morais, mas como não é fácil mudar de imediato, e é muito mais fácil ver o outro e dizer tu devias já fazer assim, porque tu andas lá no centro, o que é que tu andas a fazer, quais são os estudos que tu fazes e o que é que aprendes, e esse tipo de coisas nós costumamos muito dizer ao outro, mas esquecemos que inicialmente nós temos que pôr em nós, como aqui acabámos de dizer. Por isso também passamos por estas fases. E eu recordo muitas vezes, até aqui em casa, às vezes dias assim, isto já não podes dizer, ou já não podes ser assim, mas é lógico, era sempre o outro, até e eu, não é? Por isso também penso que esta segunda fase em que nós compreendemos muito bem os ensinamentos, mas que ainda não os conseguimos pôr em prática, acontece a todos nós. Depois realmente vem o que a Paula há pouco disse, quando nós começamos a interiorizar o que é o espiritismo em nós. E quando assim acontece, as 2 primeiras fases da tua pergunta, e que Kardec também questiona no Livro dos Espíritos, no item 7, da conclusão do Livro dos Espíritos, acho que esta terceira parte, estes terceiros adeptos da doutrina espírita, é depois quando nós realmente começamos a amadurecer o conhecimento em nós e começamos a compreender que, afinal de contas, não é o outro que tem que mudar. Não é o outro que nós temos que alterar, somos nós. Somos nós que temos que pôr em nós todos estes ensinamentos e compreender que o outro, em determinado momento, até consegue, assim como nós, mas que em outros momentos ainda não o consegue.
como também nós em outros momentos que não consegue. E se calhar já naqueles momentos em que nós já dizíamos isto já não podia acontecer. Mas acontece. Nós somos frágeis, ainda somos imperfeitos. E depois, se eu, na forma como eu penso, e depois se para nós este conhecimento, por muito que nós já o possamos ter tido de vidas anteriores, não digo que não, nem que sim, mas se este conhecimento nos é dado nesta fase da nossa vida, e se ele ainda não estiver intrínseco em nós, nós não o podemos pôr em prática de uma forma natural, porque ainda não está em nós. Nós temos o conhecimento, mas no momento, muitas das vezes, de pôr em prática, e quando somos chamados à razão, ainda reagimos, por vezes não conseguimos ainda agir de forma já com o conhecimento que temos. E isto também faz com que nós pensemos que o outro, de igual forma, ainda não consegue. E é aqui que faz a diferença, é aqui que faz a diferença de sermos ou não espíritas, é aqui que faz a diferença se nós estamos ou não a pôr em prática aquilo que já vamos tendo de conhecimento. E como a Leonor disse muito bem, é a indulgência que nós vamos já aplicando em nós e ao outro, pela compreensão da fragilidade com que nós somos. Por isso, estas 3 fases em que quase todos nós passamos, e que Allan Kardec também refere, eu acho que não é uma questão de julgar, mas sim de compreender que, de alguma forma, todos nós, em determinado momento, passamos pelaquela situação. Não sei se respondi à tua questão, claro, mas eu penso desta forma. Paula, Nélia, querem acrescentar? Têm que ligar os microfones. Eu não tenho muito mais a acrescentar, porque eu acho que a Ana disse tudo muito bem. Todos nós passamos por as 3 fases. A única coisa que eu vou acrescentar, algo que me diz respeito a mim. Eu, neste tempo todo que tenho estado na doutrina espírita, também já passei por muitas fases. A primeira, não tive assim muita curiosidade, mas um bocadinho também, não é? Mas a segunda, sim, comecei a compreender primeiro aquilo que as coisas que fazia, as consequências que tinham os determinados atos, aquilo que fazemos. E nessa fase eu senti-me muito mais à frente do que estou hoje, isto entre aspas, porque naquela fase, quando o conhecimento ainda é muito curto, parece que sabemos tudo, estamos assim naquela euforia, não é? E depois, quanto mais aprendemos, quanto mais estudamos, quanto mais temos conhecimento, quanto mais temos vivências no centro de pessoas, ou no atendimento, ou nas reuniões mediúnicas, toda aquela envolvência e o aprendizado que tudo isso nos dá, faz-nos, parece voltar um pouco para trás e questionar-nos a nós próprios, não é? Naquele sentido de, afinal, eu pensava que estava um bocadinho mais à frente e não estou. E depois começamos a ver ali aquelas coisinhas que nós ainda temos que alterar, e que são muitas. Os testes da vida. É por isso que ser espírita dá muito trabalho, não é? Como diz o Raul Teixeira, porque de facto nós começamos a aprender cada vez mais, a assimilar mais, e quanto mais sabemos, mais precisamos de saber, não é? Porque é tão vasto o conhecimento, é tantos os pequenos pormenores que temos que aprender, e a literatura espírita é tão vasta. Os palestrantes bons e pessoas que nos envolvem tão bem e que nos explicam tão bem aquelas pequeninas coisas, às vezes quase que são tão simples, mas que vêm-nos cá dentro ao coração e fazem com que nós despertemos outra parte de nós, e que possamos depois dar-lhe um sentido diferente, melhorar aquele bocadinho que ainda não está tão bem. E pronto, é isto que eu tenho a acrescentar. Nélia, queres acrescentar algo? Tenho pouco a acrescentar, porque já foi basicamente quase tudo falado, não é? Realmente, tal como o nosso Raul Teixeira nos diz, ser espírita não é para quem quer, mas sim para quem aguenta. É verdade, é verdade.
Para quem aguenta no sentido de termos que ser fortes perante as nossas responsabilidades que a doutrina assim nos exige para connosco, não é? Para que sejamos melhores, não é? Melhores e maiores no sentido a nível moral, não é? Temos que começar a ser mais e a deixar o ter mais para o lado. Mas ainda está tão a reinar aqui nesta terra o hominal que ainda leva tempo a desvincular-nos da parte material. Não é? Mas temos que, passo a passo, lentamente, vamos dando esse sentido a chegarmos a esse caminho da plenitude. Não é? Eu poderia só acrescentar também que eu vejo o primeiro ponto, aqueles que creem, muitos também vão porque creem nas manifestações, ou também porque existe alguma obsessão, não é? Ou porque viram algum espírito, não é? Normalmente, às vezes, são manifestações, não é? Ou porque ouvem, são manifestações. E muitos chegam ao centro espírita pelas manifestações, não é? E aqui o que é que também podemos referir? É quando nós estamos a entrar dentro da doutrina espírita. É quando nós chegamos como vítimas das circunstâncias da vida, não é? Vamos fragilizados, vamos com dor, a precisar de auxílio de alguém. No segundo ponto, podemos ver que é quando a doutrina já começa a entrar em nós, que quando nós já nos aplicamos maior no estudo, já vamos tomando consciência dos nossos atos, já vamos fazendo algum despertar para alguma maturidade espiritual. Não é? Estudo, mas já vamos começando a conjugar a nossa transformação e a prática de alguma dela. No terceiro, os que se praticam ou se esforçam por praticar a moral do Evangelho, podemos constatar que talvez já seja a doutrina a começar a sair, a brilhar dentro dos nossos corações. Não é? É a parte que realmente deixamos a nossa luz, o nosso entendimento, o conhecimento, a nossa compaixão começar a sair, a ir em prol do auxílio ao próximo, mostrando pelos nossos exemplos de vida essa transformação. E para mim vejo o terceiro ponto como a doutrina a sair de dentro de nós. Sim. Era isto que eu tinha para completar. Então, também fazendo aqui em jeito de conclusão, talvez no primeiro, que é quando a pessoa, através das manifestações, tem que se questionar, como Allan Kardec também se questionou, não é? Há algo mais para além deste corpo físico, não é? E aí certamente começa a desenvolver mais um sentimento de religação com o Criador, com Deus, não é? E tentar perceber, deixar de estar indiferente a estas tais questões espirituais e perceber que existe, de facto, nós somos um espírito vestindo esta vestimenta de carne, como dizia há pouco a Nélia, e deixando para trás um pouco a tal indiferença a estas questões espirituais e percebemos, sem dúvida nenhuma, que, como também diz, que vai deixar de haver o medo da morte, vamos começar a perceber a continuidade da vida e talvez até uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixa nem pesar, uma morte. Eu aqui já vamos falar sobre isto um pouquinho mais, porque isto é assim de forma genérica, não é? Também um segundo efeito aqui será o que nós temos uma muito maior resignação perante as vicissitudes da vida, não é? É como se tivéssemos uma visão de um local mais alto, não é? E permitisse-nos perceber que as tribulações que nós vamos vivendo, não é? São necessárias ao nosso desenvolvimento, ao nosso processo evolutivo, são as aprendizagens, são as oportunidades que a vida nos traz. E isso vai fazendo com que nós ganhemos também mais coragem, mais confiança no porvir, mas também mais moderação, não é? Sem dúvida nenhuma. E traz-nos também uma coisa muito importante, que é, e é muito, muito importante esta divulgação nesse sentido, que é banir a ideia de suicídio, não é? De abreviar a nossa existência, seja por que problema for.
porque efetivamente percebemos que não acaba nada, não é? Tudo continua, e nós vamos ter que resolver aquilo que não conseguimos resolver nesta existência. E Deus permite-nos fazê-lo em suaves prestações através das sucessivas encarnações que vamos tendo. E sem dúvida nenhuma, a grande transformação que nos estimula, e aí sim já estamos na prática da moral do Evangelho, a tornarmos no homem de bem, não é? A termos indulgência para com os nossos próprios defeitos e os defeitos alheios, e a termos muito mais abnegação, e com isso tornarmos, e essa é a grande transformação que esperamos da humanidade, não é? Que realmente nos transformemos todos para que paulatinamente a humanidade se possa tornar melhor. Como eu tinha dito há pouco, na sequência deste comentário, que é como se houvesse uma maior indiferença, ou seja, aceitemos com mais naturalidade, não é? Com menos pesar uma morte. O facto de sermos espíritas e de conhecermos esta realidade da continuidade da vida, tornar-nos-á mais desprendidos num momento em que alguém próximo de nós desencarna? Será que não ficamos tristes com esta separação, ainda que nós saibamos que ela é temporária, não é? Será que não sentimos saudades? O que é que muda nesta visão quando alguém próximo de nós desencarna? Agora é para ti, Nélia. Nélia? Helena, não te importas só de repetir uma pergunta que eu fiquei parada aqui um bocadinho? Eu estava a dizer, na sequência deste conhecimento que nós temos, que efetivamente a vida continua, não é? Nada se perde. Será que nós, com este conhecimento, nós espíritas, nos tornamos mais desprendidos no momento em que alguém próximo de nós desencarna? Será que não sentimos a separação, ainda que temporária? Será que não sentimos saudades? O que é que muda na nossa visão? Olha, não é pelo facto de nós sermos espíritas que sentimos menos a dor nesse momento da partida de um ser querido. Longe disso. Claro. Eu já passei por essa experiência algumas vezes, e a maior da experiência da partida de um ser querido foi da minha mãe. E posso dizer que eu passei esse momento com uma saudade e com uma paz provavelmente diferente dos meus restantes familiares. Mas a dor da partida, não é? Da ausência física, esteve lá. Não é? A aceitação é que é diferente. O que é que muda em nós? É a aceitação, é o entendimento que a vida não termina ali. O corpo físico termina, sim, mas a parte mais importante, a parte que nos transmitiu tanto conhecimento, que nos transmitiu tanto amor, que nos transmitiu tanta coragem, não é? Continua, não é? Continua bem viva, mais viva e mais liberta do que nunca. Atenção. Sim. É óbvio que ficamos tristes, porque senão não temos o contacto físico. Não temos o cheiro, não temos o toque, não temos o abraço, que vamos sentindo a falta. A saudade vai ficando e é daquelas coisas que vai crescendo. Cada vez vêm as pequenas lembranças e muitas das vezes nós andamos no nosso dia-a-dia, na nossa vida, e vem aquela pequena lembrança suave daquele momento, daquele ser querido que nós tanto amamos. É como chega junto de nós, como se nos viesse a dar um abraço, não é? Vem-nos aquecer o coração de uma forma que nos deixa, até as lágrimas caem suavemente, mas não pela tristeza, não é aqui, já não se sente aquela tristeza, mas é aquela saudade boa que parece também a sentir aquele abraço, aquele lembramento vivido, e sabe tão bem sentir esses momentos. Mas não nos inibe da dor o ser espírita, não nos inibe. Temos uma aceitação completamente diferente perante esse momento, uma maior leveza, maior paz e o entendimento de que a morte não existe. E um dia nós todos nos reencontraremos,
todos, pelo mérito e pela aceitação desse próprio momento. É importante que não nos revoltemos perante a hora da morte física, não é? O que a Rosário aqui escreveu é sem dúvida nenhuma isto. Este conhecimento não nos tira a dor, mas ajuda-nos a superá-la, não é? Com uma tranquilidade e com uma paz. Com certeza. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou posso passar à próxima pergunta? Uma pequena coisa é que eu penso que uma coisa importante é nós deixarmos o ser ir. Sim. Essa parte é aquela que eu acho que nós conseguimos fazer de forma diferente, porque normalmente as pessoas que não são espíritas e que não têm este conhecimento tentam agarrar aquele ser querido ali a uma cama do hospital, às vezes até em tão más condições, não é? E nós, nessa parte, apesar da dor, apesar de sabermos que já não vai estar ali, que não estará nos próximos tempos, até nós um dia nos vermos lá do outro lado, não é? Mas nós sabemos que temos que deixar partir e temos que deixar partir com serenidade e incutir essa serenidade àquele ser que nós amamos e que sabemos que tem que ir, não há outra hipótese. Porque de resto, foi o que a Nélia disse, a saudade também está, aquelas lembranças vêm de vez em quando, só que nós aceitamos melhor, só que temos saudades, é normal. Somos... Eu costumo dizer que se tivermos alguém que nos seja querido e que vá numa viagem longa, que nós não temos a certeza quando é que nos vamos voltar a ver, nós vamos nos despedir, choramos e sentimos saudade. É a mesma coisa. É um pouco isso. Sabemos que é uma viagem que esse ser fez, mas não sabemos quando é que nos vamos ver, mas temos a certeza que nos vamos encontrar novamente. E só pegando naquilo que tu disseste, da importância de deixar partir, não só, como tu dizias, quando alguém às vezes está no leito do hospital e nós estamos ali, deixar partir, né? Auxiliar até para que esse ser se possa desprender com suavidade e siga a sua jornada, mas também no após. Quando esse ser já partiu e nós, muitas das vezes, por apego e por desconhecimento, claro, não é? Porque é por amor, ainda que um amor que, por falta de conhecimento, não faz bem. E estamos a prender aquele ser, sinto tanto a tua falta, porque é que não estás cá, contigo é que eu vivia bem. Quando esse ser, neste momento, não é para estar aqui, a escolha não foi essa, não é? Foi partir. E então é perceber que esse ser só seguiu o caminho que tinha que seguir. E mesmo estando no plano espiritual da vida, já tendo partido, que nós possamos recordar as boas vivências, o carinho, sim, saudade, é verdade, mas saudade daquilo que foi bom. E aquela confiança de que segue o teu caminho, como quando um filho vai para a universidade, né? Olha, vai lá, ser feliz, conquista o que tens a conquistar, que eu estou aqui, não é? E estamos juntos. E isso também é muito importante, não é? Não só no momento da partida, mas no pós-partida. Posso só dizer uma coisa? Eu acho que neste momento, depois de vos ouvir, o que depois mais difícil é realmente o após. Porque no momento nós acabamos por pôr quase de uma forma natural o ensinamento. Vamos deixar libertar, vamos fazer, vamos tentar não estar aqui a aprender muito. Eu, por acaso, até ver, ainda não passei por uma situação destas enquanto espírita, com o conhecimento do que é a doutrina espírita, mas eu dá-me a ideia de que é depois o dia-a-dia, é depois nessas lembranças de que falaram, que aí sim a dificuldade será maior. Ou até, às vezes, uma dúvida a perguntar, olha, se eu tivesse aqui a minha mãe, o meu pai, seja quem for, o meu irmão, ele se calhar iria-me dizer o que fazer, porque era essa a partilha entre eles. E aí é que penso que depois será a saudade, embora seja natural, como é lógico, somos humanos, lá está o amor ao próximo não é só enquanto encarnados, é também enquanto desencarnados, como é lógico, mas depois eu penso que será mais a dificuldade após,
o sentir que, como a Nélia disse, depois não estar lá, a presença física. E esse o após é aí é que devemos nós trabalhar também em nós, esse conhecimento e pôr a compreensão de que o pensamento nos liga, que é Sim. através do pensamento que nós estamos em sintonia. E a nossa sintonia, muitas das vezes nós sem querer, vamos dar connosco tristes e não sabemos porquê, não é? E isso transmite-se ao outro. E é aí que depois nós ou os acabamos por atrair ou repelir. Não repelir no sentido não te quero, vai-te embora, mas ter a consciência de que neste momento eu tenho que deixar partir, como vocês acabaram de dizer. E isso tudo surge pelo conhecimento e pelas leis, lá está, como há pouco também a Leonor disse e referi, é as leis que nos regem, que nos dão este conhecimento, que faz de nós pessoas um pouco mais compreensivas neste momento destas situações que todos nós, quer queiramos ou não, passamos. Se não formos nós, são os outros, mas acabamos sempre por passar, porque a vida física é um ciclo, não é? O espírito veio para se aperfeiçoar e depois tem todo o seu caminho das várias existências que já tivemos, não é lógico. E é muito importante que possamos viver todos estes sentimentos e estas emoções e estas sensações, fazer porque o é luto. com elas que nós aprendemos e fazemos a nossa transformação, não é? Vamos... Sim. Olha, a nossa Alzira diz-nos é pensar como seria se cá estivesse. É verdade, não é? E a nossa querida Alzira tem uma experiência que há de ser das mais dolorosas. Eu também já passei por várias, mas a dela, sem dúvida, que é a partida de um filho, não é? Em idade muito precoce. E sem dúvida nenhuma, presto-lhe aqui a minha homenagem, porque das pessoas que eu conheço próximas que tenham vivido este tipo de dores, ela é um exemplo na nossa associação. Bem-ajas, Alzira, por tudo aquilo que nós aprendemos contigo. Ela sim, desculpa interromper-te, ela sim é o exemplo não só de vida, como de mãe, como de superação, como ser espírita na prática. Na dor. E dar-nos exemplos todos os dias que estamos com ela, com um sorriso, ela e o marido, um sorriso sempre. Nunca vimos um lamento, nunca vimos um choro, sempre com uma forma de uma postura. Uma forma que nos põe a todos no lugar certo. Olha, parabéns, Alzira. Merece a nossa confiança e o nosso carinho por ti. E estamos quase a terminar, mas eu queria fazer aqui uma pergunta também, que é, pelo facto de nos identificarmos com estes ensinamentos que vamos aqui aprendendo, não é? E que estamos aqui a falar de ambos os lados da vida, não é? Que não é cá e lá, porque ambos os lados coexistem, mas pronto. Pelo facto de nos identificarmos com todos estes ensinamentos, o que é que cada uma de vocês acha? Quando desencarnarmos, o espírita vai ascender de forma mais direta na evolução espiritual? Já estou-me a rir porque isto tem alguma piada, mas como às vezes há pessoas que ficam com essa sensação de que, porque às vezes um pouco a forma como nós divulgamos e como falamos, e agora vou utilizar aqui um termo que se calhar pode ser forte, às vezes até parece que há um pouco de soberba, no sentido de que o espírita, podemos dar essa imagem, sem querer, inadvertidamente, que o espírito é melhor do que o outro, não é? E não é verdade, não é? Isso não é verdade e nós sabemos muito disso. Mas temos bem essa consciência. Sem dúvida nenhuma, nós estamos num processo de aprendizagem. E é importante falarmos sobre isto, por isso eu acho que esta pergunta é muito pertinente. O espírita, só por se identificar com estes ensinamentos, vai ter um processo evolutivo no seu processo de desencarnação, na chegada ao plano espiritual, vai ascender de forma mais direta que qualquer outra pessoa? Paula? A questão não é identificar-se com os ensinamentos. A questão é pô-los em prática, não é? E é isso que é difícil para nós e que, como dizia a Anélia há bocado, vamos fazendo passo a passo. E aquilo que eu disse há bocado também posso referir novamente, que chega-se a um ponto em que nós começamos a ver que ainda há muita coisa para melhorar, não é? Ora, se há muita coisa para melhorar, quer dizer que ainda não estamos nos degraus lá acima, estamos nos degraus cá mais abaixo.
e pronto, e fazemos realmente, damos o nosso melhor, tentamos melhorar-nos cada dia um pouco, mas nós não sabemos quando vamos desencarnar. E certamente não é nesta vida ainda que chegamos a meio da escadaria. Portanto, não, eu pelo menos, eu estou a falar por mim, obviamente, porque nós, cada um tem o seu nível de evolução, uns mais que outros. Eu definitivamente não vou ser, pronto, eu sou aquilo que sou, do outro lado serei igual. E não estarei lá muito acima, não. Desculpa só interromper-te, mas estava aqui uma citação da Manuela Vieira, do Funchal. Bem-vinda, Manuela, obrigada por estares connosco. Não há milagres, sem dúvida nenhuma, não é? O conhecimento tem que ser feito e eu acrescentava, tem que ser enraizado em nós, não é? A tal transformação. Nélia, queres acrescentar? Estava-te a ver aí. Olha, eu não sei para onde irei quando desencarnar, nem quando vou desencarnar. Que irei desencarnar, isso será uma certeza, não é? Agora, olha, que eu tenho o mérito de ir para um sítio assim um bocadinho mais aconchegante. Pronto, vá, vamos trabalhando para isso. Ou se tiver que ir para o umbral, pronto, uma região assim mais umbralina, que seja assim por menos tempo, vá. Mas o mais importante não é na hora do nosso desencarne. Não é aí que nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar é sim com o dia 2. É? O dia 2 é que vai fazer diferença do dia da manhã. Aquilo que nós plantarmos hoje é o que iremos colher no futuro. E é com o conhecimento, com o estudo, acima de tudo com a prática dos ensinamentos da doutrina, que vem com a moralidade toda de Jesus, com este nosso maior guia, que nos enche o coração com os seus ensinamentos e que temos tanto a caminhar para colocá-los em prática e tanto ainda para aprender e tanto para reformular e transformar nas nossas essências, porque ainda vão ser precisas várias encarnações para tal. Pelo menos eu falo por mim, não é? Eu falo por mim. E o mais importante é aquilo que nós metemos em prática no dia 2. E se temos essa consciência, que comecemos a colocar hoje, porque hoje é o dia mais certo para tal. E aí depois logo veremos como é que será o nosso desencarne. Temos que estar receptivos àquilo que nos for, não é? E que seja feita a vontade de Deus. Essa é a maior certeza que nós podemos ter. O Manuel dizia que faz todo o bem que puderes, porque o dia igual ao de hoje só terás uma vez. Então que o aproveitemos da melhor forma e da melhor maneira. Ana, queres acrescentar? Bom, se vocês as duas vão para o umbral, eu então, olha, fico mesmo por aqui, que é o umbral, nosso umbral. Não, na verdade é assim, é difícil, eu penso que é difícil, mas se nós compreendermos que a Terra em si, enquanto planeta, é o reflexo do mundo espiritual, enquanto espíritos na erraticidade, facilmente podemos compreender para onde nós vamos, não é? Se calhar não sairemos muito deste ambiente espiritual em que nos encontramos. E também depende da revolta ou não com que esse dia acontecer, o nosso estado espiritual no momento. Porque nós também sabemos que temos dias muito bons e que se desencarnássemos naquele dia, se calhar a nossa posição seria diferente, mas aquilo que nós levamos é o que temos no coração. E o que temos no coração é que nos vai posicionar nesta hierarquia espiritual. Por isso é a necessidade de a cada dia fazermos um esforço para sermos um pouco melhores, porque sabemos por nós mesmos que é o nosso esforço, não é pelo outro, não é pelas missas, não é por tudo aquilo que possam fazer depois por nós, que nós vamos alcançar um patamar superior ao que estamos. É o esforço que fazemos e é a prática daquilo que nós dizemos que o outro deve pôr em prática. Não é pôr o outro em prática, é nós. E compreendermos que o exemplo que nós dermos é depois também a capacidade que nós temos da aceitação no plano espiritual quando nos encontrarmos.
E essa aceitação depende muito do conhecimento que levarmos. E esse conhecimento é um esforço que nós fazemos a cada dia. Por isso, quando nós desencarnarmos, todos nós iremos passar por algum momento de alguma perturbação, que é normal, mas certamente vamos para o local em que nos seja mais necessário e útil para a continuidade do nosso crescimento e da nossa evolução enquanto espíritos imortais em progresso contínuo. Sim. Contextualizando na questão, se o facto de sermos espíritas muda, Chico Xavier dizia-nos que o bem que fizermos será a nossa advogada em qualquer parte, não é? Mas a nossa consciência é determinante, não é? Nós podemos ter muito auxílio, mas a nossa consciência, a forma como nos posicionarmos mentalmente, é o que vai efetivamente determinar se esse período de perturbação, de confusão, será mais longo ou menos longo. E se tivermos a capacidade, como dizia a Amélia, não é? De irmos já aqui resolvendo as nossas culpas, resolvendo a nossa aceitação, trabalhando o nosso perdão, a nossa indulgência, porque efetivamente é aqui, agora, durante esta existência física, que nós temos que nos ir transformando, sem termos a expectativa de que realmente somos seres perfeitos e por isso vamos desencarnar e estar num plano que nos vai permitir uma ascensão mais ou menos direta. Não, a ascensão é muito lenta, é muito gradual, a natureza não dá saltos, nós também não. E efetivamente, o momento em que acontece, a forma como acontece também é determinante. Como dizia a Anélia, nós não sabemos quando é que vamos partir. Daí é tão importante, como Jesus nos dizia, orai e vigiai, não é? Mantermos-nos atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas ações e também vigilantes, não é? E mantermos-nos ligados a Jesus, ao nosso Mestre, aos nossos guias, à espiritualidade benfeitora, para que possamos modificar o nosso estado mental, o nosso estado de espírito, os nossos pensamentos, de cada vez que nos aflora a mente, que é o mais difícil de controlar, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos menos bons. E à medida que vamos treinando, isto é um treino, é como quase praticar um desporto, temos que ir aos treinos, e é por isso que estamos aqui encarnados, não é? Nesta vivência corpórea, à medida que vamos ensaiando, não é? Errando, corrigindo, reparando, é que nos vamos melhorando gradualmente. Eu tenho só uma expectativa, uma esperança, digamos assim, que o conhecimento do que estamos a aprender agora, num momento mais difícil ao desencarnar, eu me consiga lembrar. E ao me conseguir lembrar, eu posso, no lado lá da vida, não é? No plano espiritual, iniciar aí o meu novo processo, a minha nova jornada de transformação, não é? Porque lá está, é a nossa consciência, não é? Por isso aquilo que eu não conseguir fazer aqui antes, nessa tomada de consciência que me permite essa maior serenidade, maior paz, maior tranquilidade para encetar um novo caminho, que quando eu chegar a esse processo, que eu possa despertar para esta realidade que fomos aprendendo e isso faça com que eu possa mais facilmente auxiliar-me a sair de algum processo mais difícil. Não? E pronto, são 5:05, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, tens que pôr o som. João? Quando estavam a falar agora, havia duas palavras que me ocorriam. A fé e o trabalho, que temos que realizar, não é? Porque a fé sem obras é morta, não é? Temos que ter a fé, tanto aqui, agora enquanto estamos encarnados, como depois, do outro lado. Continuar com muita fé e com muito dedicação ao trabalho que temos que realizar em prol de nós próprios e do outro. Era só isso que queria acrescentar. Ok. Então, se mais ninguém for Nélia, ligaste o microfone, queres dizer? É que temos aqui uma questão do Adriano, diz. Não tenho mais nada a acrescentar com este tema. Ok. O Adriano tem aqui uma pergunta, comentário,
e que diz: o Espiritismo tornar-se-á uma crença comum ou permanecerá sendo apenas por algumas pessoas partilhado? Exatamente, por algumas pessoas partilhado. Uma questão, portanto, isto é uma questão. Às vezes sinto a impressão de que os espíritas se acanham, que têm receio de se assumir como espíritas. Creio que, sem razão, ainda temos alguma reserva sobre as nossas convicções, porque nos escondemos numa remota e não damos a conhecer a doutrina espírita com um sorriso. Perdão. Pois eu penso que gradualmente este conhecimento da doutrina espírita está-se a tornar cada vez mais transversal. Seja ligado ou não à doutrina espírita, é engraçado, surgem muitas doutrinas espiritualistas que vão convergindo com aquilo que o espiritismo nos traz. Acredito que o espiritismo é muito mais completo, pelo menos do conhecimento que eu tenho, perdão, porque nos traz, um exemplo que eu costumo dar, traz-nos não só o facto de que eu, se ligar o interruptor, a luz se acende, mas explica-me o percurso entre o interruptor e a luz. Por isso traz-nos o entendimento do como, não é? Do processo. E isso traz-nos uma clareza muito maior sobre tudo. Por isso eu creio que sim, que gradualmente a certeza da imortalidade da vida, da reencarnação, da lei de causa e efeito, eu acho que vai ser, sem dúvida nenhuma, vai cada vez ser mais transversal à humanidade. Vamos tendo cada vez mais consciência desta imortalidade, não é? Outra questão que o João tirou, a outra questão que ele coloca é que, sendo que os espíritas às vezes se acanham com o receio de se assumirem como espíritas, não sei, algum de vós se quer falar sobre isso. Às vezes sim, e eu falo por mim. Por exemplo, profissionalmente, no meu local de trabalho, eu não me assumo como espírita, porque eu sei que pode haver preconceito. Eu sei que há preconceito em algumas situações. Noutras não, há total receptividade, até posso às vezes ser abordada no sentido de tentarem perceber. Então, eu não preciso de provar propriamente nada a ninguém. É uma escolha minha, eu sou livre de o fazer. Não o tento impor a ninguém. Sempre que alguém, de alguma forma, em algum momento, é suscitada uma oportunidade em que eu atue dentro daquilo, mostrando aquilo que a doutrina espírita me traz, eu, sem dúvida nenhuma, não deixo de o fazer sempre que posso, não é? E continuando na outra questão, que era o facto de ainda haver alguma reserva sobre as nossas convicções, porque é que nos escondemos e não damos a conhecer a doutrina espírita com um sorriso. Pode haver de todos um pouco, não é? Se calhar há de todos um pouco, não é? Mas cada um saberá dar a resposta em relação a si mesmo. E às vezes até pode não ter a ver com qualquer estigma em relação à doutrina, mas às vezes até tem a ver com uma insegurança pessoal, que nada tem a ver propriamente com a doutrina, mas sim com o ser, com cada um de nós, de nos expormos, de chegarmos à frente, que é natural também. Não sei se alguma de vocês quer acrescentar alguma coisa em relação a estas respostas ou a estas respostas. Eu gostava de falar, não sei se está a ouvir. Sim. Tá? Eu acho que também não tem a ver só connosco. Porque eu não tenho problema em dizer que sou espírita, não tenho esse preconceito. Não, e no meu local de trabalho, toda a gente que calha, não é? Não vou dizer, olha, eu sou espírita, mas pronto, mas toda a gente que calha e muitas pessoas sabem que eu sou espírita. E eu coloco às vezes as questões e a forma como penso das coisas. A questão é que às vezes as outras pessoas não estão preparadas. E isso acaba por ser um obstáculo. Porque não dá para haver continuidade de se falar sobre qualquer situação nesse sentido. Então, muitas vezes, muito subtilmente, quando há algumas conversas, eu vou introduzindo alguns conceitos, mas muito devagarinho, sem ser demasiado direta. E às vezes as pessoas até vão aceitando. E até dizem que sim, mas se eu disser a palavra espírita, as pessoas parece que se retraem.
porque é um bocadinho, o preconceito ainda existe, e muitas pessoas, quando se fala em espíritos, ainda acham que há cadeiras no ar. Não sei porque isso já devia estar muito ultrapassado, mas acho que sim, ainda há pessoas que pensam assim. Mas pronto, mas vamos a pouco e pouco. Já se fala na reencarnação muito naturalmente. E já se vão falando de outras coisas naturalmente, embora sem dar aquele sentido que nós espíritas damos. E isso já é um avanço e vamos tentando melhorar. A Manuela Vieira escreveu aqui que ser espírita não significa que temos de impor, simplesmente sejamos, não é? E pelo exemplo falamos das nossas crenças, não é? E é isso, no fundo, que vamos tentando ser a cada dia melhor que nós próprios e sermos o melhor exemplo para nós próprios. Nélia, Ana? Olha, em relação à minha experiência enquanto espírita, ou pelo menos adepta do espiritismo, se assim quisermos, acho que nunca foi da minha parte sentir qualquer tipo de preconceito, mas compreendo a posição da Leonor e compreendo a posição da Paula, porque nós, à medida que vamos tendo a noção de que, por vezes, vale mais silenciar do que encontrar ou ir ao encontro de algum conflito, como também penso que é no Livro dos Espíritos que diz, quando os bons falarem, se calhar, agirem, se calhar há menos maldade, mas não é por aí. Eu penso que, por vezes, nós já vamos tendo a noção de que é preferível omitir, entrar em conflito. Porque se naquele momento, por qualquer situação, nós vamos expor um ensinamento em que se o outro não estiver preparado, nós estamos simplesmente, se calhar, a agravar mais a reação negativa do outro. É preferível aguardar momentos, porque tudo na vida traz o seu tempo, não é? O tempo tudo traz. Aguardar momentos. E como já aqui foi dito, e vou referir, e vou repetir, a melhor forma de levarmos o espiritismo ao outro é pô-lo no exemplo. É exemplificá-lo a toda a hora com as nossas ações e com os nossos pensamentos. No entanto, eu sei e compreendo muito bem o que o Adriano quer dizer, porque, infelizmente, numa situação de centro espírita, houve alguém que disse que não podia dizer que era espírita. E isso acho que é um mau exemplo para todos aqueles que nós já estávamos em aprendizagem. E a partir daí, eu acho que nós também temos de ter a responsabilidade, enquanto aqueles que são dirigentes, para aquilo que dizem. É certo que, se calhar, no espaço, no seu emprego, talvez não o pudesse dizer ou não convinha dizer, mas dizê-lo desta forma não foi, se calhar, a melhor maneira de o dizer. Daí vai nós, às vezes, pormos, enquanto analisamos também o outro, compreendermos que nem sempre, e isto é autêntico, nem sempre nós, enquanto espíritas, temos a abertura suficiente para dizer que somos espíritas. E isto é uma realidade em muitos lados que eu já vi. É muito bom quando estamos nos centros, é muito bom quando estamos com amigos, lá está a caridade pela afinidade, não é? Mas depois pôr à prova aquilo que realmente, ou pôr em prova aquilo que realmente defendemos, nem sempre o fazemos da melhor forma. E eu pronto, compreendo bem a pergunta do Adriano, porque não é que se passe frequentemente, mas já tenho assistido a situações que, por vezes, lamento este facto de as pessoas nem sempre se assumirem em público como espíritas. Sim. Então, olhem, são 5:15. A Maria do Rosário também colocou aqui, pois há preconceito mesmo nos espíritas. A Manuela disse, sem dúvida nenhuma. Nós somos os primeiros, entre os espíritas, muitas vezes utilizamos muito pouco de inteligência, de fraternidade, de compreensão, de aceitação pelas escolhas do outro e quase que competimos uns com os outros, em vez de percebermos que nós estamos aqui mesmo todos convergindo para o mesmo objetivo, que é cada um de nós melhorar-se a si mesmo. Poder-se auxiliar, poder auxiliar aqueles que nos buscam, aprendermos
e todos juntos, como dizia no início do genérico, juntos somos mais fortes, sem dúvida nenhuma. Leonor, Diz. Leonor, peço Diz. desculpa, Leonor. Só referir que o espiritismo não vem para gerar conflitos, pelo contrário, vem para apaziguar, vem como pacificador. Então não adianta darmos com rótulo a dizer sou espírita. A melhor forma de mostrar é nos nossos exemplos vividos. Exatamente. O João também colocou aqui há pouco na ceia o conhecimento veiculado pelo espiritismo, longe de trazer qualquer tipo de privilégio no acesso ao plano espiritual, traz sim uma maior responsabilização aos seus adeptos, evidentemente, né? Acresce-nos a responsabilidade pelo conhecimento que vamos ter. E a Rosário também colocou há pouco, vamos só comentar brevemente, porque já são 5:15, se o espiritismo for entendido pelas pessoas como religião, o preconceito e o estigma continuarão a existir. É assim, eu não sei, mas eu penso que cada pessoa pode entender eventualmente como religião, porque se fala de Deus, se fala de Jesus, é preciso depois conhecimento para, ao adentrar dentro daquilo que realmente a doutrina nos ensina, percebemos que efetivamente não nos caracterizamos como religião, não é? Não temos uma série de rituais, de hierarquias, de vestes. Efetivamente existe religiosidade na nossa religação com Deus, não é? Com o divino, com a criação. E esse preconceito que se falou há pouco, e estigma em relação à palavra espírito, ao espiritismo, eu penso que advém do passado e de falta de esclarecimento, que penso que cada vez mais, hoje em dia, vai gradualmente se desfazendo. E aqui vou voltar àquilo que a Nélia disse, não é? O que importa mesmo é aquilo que cada um de nós faça com este conhecimento e que possamos ser o exemplo vivo daquilo que vamos aqui aprendendo. Não vamos conseguir ser sempre, sem dúvida, porque não conseguimos ainda, mas nem sempre nem nunca, por isso, de cada vez que consigamos, que possamos ser esse exemplo em algum momento na vida de alguém e na nossa própria. Por isso, olha, muito obrigada a todas nós por esta tarde. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa para finalizar. Não, olha, deixa-me só agradecer e depois já não preciso de pôr em voz, agradecer este momento magnífico e pronto, e mais uma vez eu acho que é a partilha e são estes momentos que são abertos a todos e quem realmente tiver alguma curiosidade ou quiser saber um pouco mais do que é o espiritismo para que estes preconceitos todos se possam dizimar, por isso é sempre uma mais-valia podermos estar juntos e para mim, e desde já a Leonor e a Paula e a Anélia, o meu muito obrigada por estes momentos e por estes esclarecimentos tão naturais, porque o espiritismo é natural, por isso obrigada às três por este momento tão enriquecedor de conhecimento. Meu bem-aja a todos. Deixem-me só interromper aqui, porque a Rosário pôs aqui um comentário, sem dúvida que juntos seremos mais fortes, é óbvio. Obrigada por estas lives, obrigada a todos vocês e aos que estão lá atrás, obviamente, obrigada ao João, que é o nosso backstage, é o nosso técnico, e aproveitava para dizer que estas lives, neste momento, hoje é a nossa última live, porque a partir do próximo sábado a ACEIA vai retomar as suas atividades presenciais e em princípio não vamos fazer diretos, iremos fazer o que estávamos a fazer antes da pandemia, que é, temos a palestra presencial e depois nos dias a seguir publicamos tanto no Facebook como no nosso canal do YouTube e podem sempre assistir, mas claro, não é em direto, não é? Por isso era só fazer aqui esta partilha. Nélia, Paulinha, vamos terminar? Temos que terminar, não é? Para mim também foi um momento muito enriquecedor e sou da opinião da Ana. O espiritismo, a doutrina espírita é algo muito simples.
e nós podemos saber os livros todos de trás para a frente, eu não sei, não tenho memória para isso. Eu sei os ensinamentos, eu tento aplicá-los, mas eu não consigo decorar os textos. Mas é tão fácil falar sobre a doutrina espírita que nós podemos estar aqui à conversa mais uma hora, se for preciso, ou duas, não é? Eu agradeço muito de estar aqui com vocês e com todos aqueles que nos estão a ouvir. O meu muito obrigada por este momento e por estar convosco. Obrigada. Um abraço para todos. Eu tenho a agradecer imenso. Acho que estou a fazer feedback. Só baixar aqui um bocadinho o som. Acho que Está ótimo. já está bom, não está? Está. Tá. Tenho a agradecer imenso esta partilha e em meu nome e em nome da ACE, todos os trabalhadores, deixo o meu abraço, o nosso abraço a todos vós da ACEA, por este convite, por esta partilha por esta partilha que podemos fazer hoje aqui online e que possamos também levar aos nossos centros fisicamente um dia destes, não é? Para vós que seja um bom regresso, com muita paz, com muita serenidade e que Jesus e Deus vos abençoe nesta caminhada, na divulgação e no amparo ao próximo da doutrina espírita. Muito obrigada a todos e o meu abraço fraterno a todos lá para casa. Obrigada mesmo de fundo de coração, para vocês também, que já iniciaram as vossas atividades presenciais há 2 semanas, salvo erro. E eu costumo dizer que Deus sempre ampara, nós é que nem sempre conseguimos parar para reconhecer e percepcionar esse amparo, mas sem dúvida nenhuma que sim. Por isso, muito obrigada a todos aqueles que estiveram connosco e que nos acompanharam, e àqueles que venham a assistir a este direto no futuro. E iríamos terminar com uma prece cantada, que é uma forma de trazermos também aqui o João Paulo, que teve no apoio técnico a este direto, e vamos terminar com uma música dele, e que é mesmo uma prece cantada. Por isso, até breve a todos vós, um grande abraço, mantenham a calma, a paz e muita saúde para todos. E a nós, até já nos encontramos. Hoje vi um sorriso como um raio de luar, gota de luz, pomba branca, rio, céu azul e o mar. Era Jesus que sorria como um astro branco que ilumina a terra, luz e calor de um planeta onde não há dor, não há guerra, há paz e amor. Jesus sorria ao planeta onde é o Redentor Messias. Sua alma esquecedor vê alegrias, olha com esperança toda a humanidade. E o meu ser transbordou de paz e num doce de luz, para colher com fé o sorriso de Jesus, que abraçava a terra com ternura e amor. Já não há dor, fez-se dia, corações floriram, rosas e jasmins, harpas tocaram, sentimentos uniram seres afins,
transbordou de